Boa noite, todo mundo bem? Quero dar as boas-vindas a todo mundo nessa noite, sejam bem-vindos. O clima tá bom aí, tá agradável? Tá quente não, né? Tudo bem, né? Ok. Abra sua Bíblia, ou suas Bíblias. Livro de Romanos, ou carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. Romanos 1 e 7 diz então: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, mais uma vez te louvamos e te agradecemos por este momento. Te louvamos, meu Senhor, pela bênção que é fazer parte do teu povo, fazer parte da tua igreja. Te louvamos, meu Senhor, por meio dessas músicas que demonstram a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E ao mesmo tempo te agradecemos, meu Deus, porque por meio delas o Senhor falou ao nosso coração. E agora, meu Senhor, eu quero te pedir também que fale conosco por meio da tua palavra nessa noite. Que o Senhor possa, por meio da tua palavra, nos dar ânimo, nos dar força, nos dar coragem para sermos o que o Senhor nos chamou para ser. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é comum em todo relacionamento uma das partes querer saber o que a outra sente por ela. Eu lembro que quando eu era criança, os meus pais, às vezes, mesmo no mundo deles, eles queriam às vezes ficar brincando com a gente para saber de quem que a gente gostava mais, se é do pai ou da mãe, né? Quantos já passaram por isso? Levanta a mão aí, né? Os pais ficam brincando, né? Às vezes os pais até ficam brincando assim. Mas assim, tipo assim, se o papai deixar a mamãe se separar, você fica com quem? Isso é coisa para brincar, né? Mas é comum em todo relacionamento uma das partes querer saber o sentimento da outra ou que a outra tem por ela. É assim com pais e filhos. Eu não lembro dos filhos querer saber o sentimento dos pais. Eu não lembro, nunca tenho que perguntar se o meu pai gostava de mim ou me amava. É comum entre marido e mulher, é comum a esposa querer saber do esposo, o esposo querer saber da esposa o que ele ou que ela sente por ele. Eu lembro que alguns anos atrás uma irmã chegou para o marido dela e falou assim: meu filho, eu te amo. E ele disse: eu também. Ela disse: tu também me ama? Disse, não, eu também me amo. Mas, brincando com ela, mas é comum a gente querer saber, mesmo há um tempo atrás, dependendo de cada casamento, as juras de amor que se fizeram no altar, mas é comum a gente querer saber o sentimento que o nosso cônjuge tem pela gente. E não só saber, talvez, é comum também na nossa região, na região norte, como diz um amigo meu, no geral, os homens não são tão românticos. E geralmente os homens da região norte, eles não têm o hábito de dizer para a esposa que ama ela, periodicamente, né? Mas não é só da região norte, eu já contei essa história aqui. O Paul foi um missionário americano que trabalhou com jovens na nossa igreja na década de 90, lá em Cruzeiro do Sul. E ele disse que o pai dele, depois já de bem idoso, estava num casamento. E a celebração do casamento foi muito bonita, muito emocionante. E quando terminou o casamento, a celebração, a mãe do Paul, a esposa, naturalmente, do pai do Paul, falou para ele: meu filho, desde que nós casamos, você nunca mais falou para mim que você me amava. Ele disse: no dia que mudar de ideia, eu digo para você. Mas é bom, além da gente amar e saber que o outro ama, é bom da gente também, a gente gosta de ouvir: eu te amo. É bom a gente ouvir e falar também, naturalmente, o que a gente sente pelas pessoas. Por que eu estou falando disso, irmãos?
Porque o versículo que nós lemos fala exatamente de um relacionamento entre duas partes. Entre Deus e a sua igreja. Perceberam isso? Entre Deus e a sua igreja. Paulo está escrevendo uma carta a um grupo de cristãos lá em Roma. E olha só como é que ele diz no versículo 7. A todos os amados de Deus. Então Deus está dizendo por meio de Paulo para aqueles irmãos e irmãs que eles são amados de Deus. Mas em contrapartida nós temos também, no mesmo versículo 7, essas pessoas que são amadas de Deus são chamadas para serdes santas. Nós temos então aqui a relação das duas partes, Deus falando o sentimento que ele tem para com o seu povo, a sua igreja, e naturalmente querendo ouvir ou querendo ter de volta o sentimento que a igreja deveria ter pelo seu Senhor. Quem são os amados de Deus? No caso específico aqui, a quem o apóstolo Paulo endereça essa carta, ele diz a todos os amados de Deus. Esses amados de Deus aqui não têm a mesma conotação que tem lá no capítulo 20 de Atos, quando o apóstolo Paulo está falando dos escolhidos de Deus, lá na região da Grécia, na cidade de Corinto, falando dos escolhidos, aquelas pessoas que iriam ainda também serem salvas. Paulo aqui está falando para os amados de Deus que já são salvos. Paulo está falando aqui para as pessoas que já têm um relacionamento com Jesus Cristo, que já creram em Jesus Cristo, que foram salvas em Jesus Cristo e que moram na cidade de Roma. E essas pessoas, Paulo diz assim, a todos os amados de Deus. Essa expressão me chamou a atenção porque, olhando as outras cartas, aqui o apóstolo Paulo escreve a essas igrejas, ele usa inúmeros outros substantivos para dar à igreja, mas amados é a única. Ele chama de santos, de fiéis, mas amados é a única vez que Paulo fala a um grupo de pessoas, ele diz assim, vocês que são amados de Deus. E quando nós ouvimos, irmãos, essa expressão, a todos os amados de Deus, e se o apóstolo Paulo tivesse vivo hoje, ou se a revelação de Deus ainda estivesse sobre os homens, como foi no período do apóstolo Paulo, e se Marcos, passar a bola para o senhor, tá? Fosse escrever uma carta, iluminada pelo Espírito Santo, e falando, ou sendo porta-voz do Espírito Santo, ele dizia, ou ele diria, a todos os amados de Deus que estáis em Rio Branco. E mais especificamente, que se reúnem no residencial Mariana, número 202. Esse grupo de pessoas a quem tem um relacionamento com Jesus Cristo, a sua igreja, que se reúnem em lugares específicos, esse grupo de pessoas, chamada igreja local, são os amados de Deus. Amados de Deus. Mas quando a gente ouve, ou quando a gente lê uma frase como essa, eu sou amado de Deus. Dependendo da circunstância que você esteja passando, a gente pode dar um grito de glória, ou pode questionar o amor de Deus. Aqui, uns 2 domingos, nós vamos tratar por cima aquela expressão que o próprio apóstolo Paulo usa em Romanos, no capítulo 9, quando ele diz que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Quando nós olhamos para Gênesis e vemos as duas histórias de Esaú e Jacó, Jacó e Esaú, se não tivesse essa frase,
ou tantas outras dizendo que Deus amou Jacó. Se não tivesse nada disso, apenas as histórias deles, contando o que eles viveram, quem nós acharíamos que era amado de Deus? Jacó ou Esaú? Esaú. Porque quem sofre, quem tem que ir para cima e para baixo, quem tem que passar por circunstâncias extremamente difíceis, quem é? É Jacó. É Jacó que tem que fugir. É certo que ele aprontou, mas tem que fugir da casa dos pais para a casa de um tio. Depois de algum tempo lá, esse tio, Jacó fez um curso de doutorado com esse tio. Ele foi só graduado em enganação. Quando ele veio lá para cá, ele vinha pós-doutorado em enganação, fugindo do próprio tio e sogro, sofrendo, sendo perseguido, humilhado. Então, quando a gente lê essa frase, irmãos, a todos os amados de Deus, talvez aí você está pensando assim, será que eu sou mesmo amado de Deus? E parece-me que esses irmãos de Roma, eles precisavam ouvir isso. Nós não temos muitas evidências no sentido de que tipo de sofrimento esses irmãos estavam enfrentando. Nós não temos. Pelo menos na carta aos Romanos, nós não temos tantas evidências para saber por que esses irmãos precisavam ouvir essa frase. Vocês são amados de Deus. Mas o apóstolo Paulo colocou, usado por Deus, iluminado por Deus. E na própria carta ele desenvolve alguns detalhes que nos mostra que Paulo não esqueceu essa frase, que os crentes de Roma, os crentes da Memorial, que os crentes de qualquer outra igreja do Senhor Jesus são amados do Senhor Jesus. Eu enumerei na carta aqui pelo menos 4 evidências que nos apontam para esse amor seletivo, se é que a gente pode chamar, de Deus por essas pessoas. A primeira evidência, irmãos, nós encontramos nas entrelinhas da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é o fato dessas pessoas serem amadas de Deus porque Deus as escolheu antes da fundação do mundo. É uma doutrina extremamente difícil, talvez impossível da gente compreendê-la, a doutrina, o que a Bíblia fala sobre eleição. Mas quando nós olhamos versículos como Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, e no versículo 29 diz: a quem Deus conheceu, Deus predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus. Fica claro, irmãos, que essas pessoas a quem Deus ama, e no caso a quem Deus já salvou, essas pessoas foram escolhidas para serem salvas antes de tudo começar. Antes da fundação do mundo. Essas pessoas são escolhidas por Deus. Às vezes eu fico pensando, se a doutrina da eleição fosse aleatória, não é. Mas se a doutrina da eleição fosse como um sorteio. Eu tenho algumas lojas, tem uma loja que a gente sempre compra produto eu não vou dizer de beleza, porque se você disser, pastor, se eu compro produto de beleza, eu vou dizer que compro. Você vai dizer, pastor, então você está gastando dinheiro, porque não tem resolvido nada. Mas uma loja que a gente compra produto cosmético, está fazendo sorteio, eu acho que é de um Jeep. Ou é de um... Aquele teu carro, como é que é o nome dele que eu me esqueci? Qual é? Isso. Ah, não é Toro não, é Toro, né? Eu só queria chamar de Toro, é Toro. Acho que é um Toro. Aquele está fazendo um sorteio. E cada vez que a gente compra lá um shampoo, compra um creme, a gente vai jogando um bilhetezinho que a gente recebe para, no final do ano, se não me engano, ser sorteado. E às vezes eu fico pensando assim, se a doutrina da eleição fosse assim, ó, imagina só, toda a humanidade jogada aqui dentro daquele vaso, e Deus aleatoriamente pegasse e escolhesse X números, são esses que eu vou salvar. Eu não poderia ou não deveria ser tão grato a Deus, ou me sentir amado por Deus, porque isso foi acaso, foi aleatório. Agora imagina só, quando a gente pensa, irmãos, na doutrina da eleição, que há um grupo de pessoas a quem Deus escolheu, e eu e você estamos entre essas pessoas, a gente se sente amado por Deus. Amém? Deus me amou.
Essa é a primeira evidência. A segunda evidência, irmãos, do amor de Deus, nós temos em Romanos, capítulo 5, versículo 8, quando o apóstolo Paulo diz que... Vamos ler Romanos 5 e 8. Eu já vi vocês aí agindo, mexendo com as Bíblias. Romanos 5 e 8, o apóstolo Paulo diz assim, falando sobre a justificação: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a segunda evidência do amor de Deus para com os salvos é que Ele entregou o seu Filho por você e por mim. Além de Ele ter escolhido você, além de Ele ter escolhido a mim para salvar, Ele pegou o Filho dele, Ele entregou o Filho dele para nos salvar. Quando nós lemos, irmãos, o versículo 8, parece que a gente não pensa tão profundamente, ou pelo menos um pouco mais profundamente, no que Paulo está dizendo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não olhamos, não demos ênfase a essa última frase do versículo 8, sendo nós ainda pecadores. Por que eu digo que nós não olhamos com mais seriedade para essa última frase? Porque quando nós olhamos os versículos, o capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 20, onde Paulo descreve a pecaminosidade humana e que toda essa humanidade estava debaixo da ira de Deus, e Deus amou esse grupo de pessoas, a quem ele chama de amados de Deus, e entregou o seu Filho para que, por meio do sacrifício do seu Filho, essas pessoas fossem salvas. Então é isso que significa quando Paulo diz assim: sendo nós ainda pecadores, ou seja, mesmo sendo inimigos de Deus, Deus nos amou. Mesmo sendo inimigo de Deus, Deus entregou o seu Filho por você e por mim. Ou seja, mesmo estando vendido à escravidão do pecado e tendo uma dívida com Deus impagável, Deus, por meio de Cristo Jesus, pagou a nossa conta. A terceira evidência do amor de Deus que Paulo descreve em Romanos ainda está no capítulo 5 e no versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aqui é a primeira vez que Paulo faz menção do Espírito Santo no relacionamento com os cristãos na epístola aos Romanos. E ele usa aqui o Espírito Santo para nos dizer que por meio do Espírito Santo nós recebemos porções diárias, contínuas do amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus é derramado continuamente em nossos corações do exercício da nossa vida cristã. Quando Paulo fala da maneira pela qual Deus derrama o seu amor em nossos corações por meio do Espírito, irmãos, é como Paulo estivesse comparando o Espírito Santo a uma tubulação ou a um tubo que conduz alguma coisa de um ponto A a um ponto B. Se você for aí na cozinha ou nos banheiros, ligar as torneiras, vai ter água. Mas essa água só chega às torneiras porque tem uma tubulação que conduz a água. Ali atrás tem 2 caixas d'água. Aquelas caixas só podem ter água se tiver uma tubulação que traga água a elas. Então é isso que Paulo está dizendo, que o Espírito Santo é esse tubo que conduz, que derrama o amor de Deus em nossos corações, no nosso exercício diário da nossa vida cristã, nas dificuldades, nas situações adversas. Deus derrama o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo. E por fim, a quarta e última evidência do amor de Deus em nossos corações, ou demonstrado por nós, à luz de Romanos 8, irmãos, é que essas pessoas que são amadas de Deus, Deus não desiste dessas pessoas. Capítulo 8 de Romanos fala exatamente dessa ação de Deus, quando Paulo começa dizendo que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A gente nunca, ou quase nunca, liga essa palavra para quem está em Cristo. Seria a mesma coisa que disséssemos para quem está unido com Cristo. E
E a última frase do capítulo 8, leia comigo se você puder. Paulo diz: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos. Lembra? Versículo 8, capítulo 8, versículo 1 diz que nós fomos unidos. E no final do versículo Paulo diz assim: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, essas pessoas que são amadas de Deus, que foram escolhidas por Deus, a quem Deus justificou, demonstrando seu amor por essas pessoas, sendo elas ainda pecadoras, essas pessoas a quem Deus derrama continuamente o seu amor em seus corações por meio do Espírito Santo, essas pessoas também, Deus não desiste delas. Paulo diz isso em outras palavras em Colossenses 1:6, Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em nós, ele há de completá-la até o último dia. Então, a obra que Deus começou na vida de cada cristão, irmãos, ele não vai parar enquanto ele não concluir. Então, esse amor de Deus, Paulo está dizendo para essas pessoas que eles são tão amados por Deus, que independente dos seus erros, independente dos seus pecados, que independente das suas ações, das suas lutas, dos seus problemas, Deus não desiste delas, que não há nada que separe elas do amor de Deus. Paulo está dizendo para essas pessoas, queridos, que não há sofrimento. Inclusive o capítulo 8 de Romanos, Paulo fala muito sobre sofrimento, que não há sofrimento, que não há demônios, que não há nada que possa ser colocado entre essas pessoas e Deus que as ama, que possa separar essas pessoas do amor de Deus. Você e eu somos amados por Deus. Mas sabendo disso, irmãos, que Deus nos ama é apenas uma parte dessa relação. Deus me ama, você sabe disso? Diga amém. Deus me ama. Agora eu quero lhe perguntar: você ama a Deus? Amém? Você ama a Deus? Eu ia fazer isso mais na frente, mas deixa eu colocar da seguinte maneira: se Deus não fosse Deus, Deus saberia que você o amaria? Fiquei pensando sobre isso. Se Deus não soubesse tudo sobre mim e você, será que pelo que nós fazemos, a nossa vida, as nossas ações, atitudes, será, queridos irmãos, que essas ações nossas demonstram o sentimento que nós temos por Deus? Voltando ao capítulo 1, versículo 7, quando Paulo diz que esses irmãos de Roma são amados de Deus, ele fala que esses irmãos também foram chamados para ser de santos. E chamados para ser de santos, irmãos, aqui, embora denote um pouquinho a questão de santidade posicional, mas entenda que aqui, quando Paulo fala chamados para ser de santos, é mais ou menos a ideia de alguém que contrata um funcionário para uma empresa para exercer um determinado cargo. Ele foi contratado para exercer essa função. E quando Paulo nos diz que nós somos chamados para ser de santos, é para sermos ou para andarmos como santos. O chamado à santidade, meus irmãos, é a resposta que eu e que você devemos dar em resposta ao amor que Deus sente por cada um de nós. Se eu gosto de ouvir que minha esposa me ama, além de dizer para ela que eu a amo, preciso demonstrar por atitudes. Mas se eu só tiver atitudes e não disser que a amo, ela também vai sentir falta. E olhe que eu tento ser bem criterioso com relação a atitudes e palavras. Mas às vezes acontece. Chego perto dela, faço um carinho e ela diz assim: o que tu quer? Nada, só quero uma tapioca. Às vezes a gente tem essa mania, né, de só expressarmos ou dizermos para as pessoas o que sentimos por elas, quando queremos alguma coisa. Mas o chamado à santidade, meus irmãos, é a resposta que devemos dar ao que Deus nos dá todos os dias, seu amor. Nós temos inúmeras passagens do Novo Testamento que corroboram com essa afirmação que eu estou dizendo, que
Paulo está dizendo aqui, chamados para ser de santos. Eu enumerei algumas aqui só para a gente lembrar. Por exemplo, Gálatas 2:20, se você souber, diga comigo. Logo, já não sou eu, mas Cristo vive, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está nos dizendo que a sua resposta de gratidão a Deus pelo amor que Jesus Cristo teve por ele é viver para Jesus. João 14:15 tem uma passagem mais forte ainda. Jesus fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mateus 5:48, o mesmo Jesus diz assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 37, quando Jesus nos dá os dois grandes mandamentos. Qual é o primeiro grande mandamento? Ama ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Então, sempre que a Escritura nos chama à santidade, denota essa ideia da gente demonstrar para com Deus o amor que Ele tem para conosco. E a última passagem que eu queria citar, Efésios 4:1. E eu peguei Efésios 4:1 porque quando a gente lê Efésios com cuidado, a gente percebe que dos 6 capítulos de Efésios são divididos em 2 partes. Os primeiros 3 capítulos, Paulo, por meio do Espírito de Deus, nos mostra quem somos em Cristo. Tudo que temos, aonde estamos, o que recebemos de Cristo. Mas a partir do capítulo 4, Paulo vai dizer o que devemos ser em Cristo. E ele começa dizendo assim: andai conforme a vocação que fostes chamados. Ou seja, pelo fato de Deus nos amar e de demonstrar esse amor na eternidade, no presente e no futuro, porque nós já estamos sentados nas posições celestiais, ande como deve ser a sua posição. O chamado à santidade, meus irmãos, tem essa conotação de ser uma resposta ao nosso ao sentimento de amor que Deus tem por nós, e isso que Deus nos diz a cada momento que nós vamos para a sua palavra. A busca pela santidade, irmãos, é a forma de dizermos que amamos a Deus. Quando nós levamos a sério a santidade, quando nós desejamos isso para a nossa vida, quando nós queremos isso para a nossa vida, a busca pela santidade é uma forma de dizermos que amamos a Deus. Leia o Salmo 119 com cuidado, que você vai perceber com muito mais clareza, tantas vezes, o salmista dizendo isso. Irmãos, segundo a teologia da Bíblia, Deus é uma pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda pessoa gosta de ouvir alguém dizendo que a ama. Você gosta? Diga amém. Você gosta? Está vendo isso? Não, ela gosta. Amém. Gostamos? E eu creio, irmãos, que Deus não é tão diferente. Ele também, além de a gente, por atos, demonstrarmos que o amamos, mas também, irmãos, é importante falarmos para o nosso Deus o que nós sentimos por Ele. Se você ama a Deus, se você tem buscado a santidade, se você tem sentido esse chamado para a santidade, mas você tem dito para Deus o que você sente por Ele. Fiquei pensando sobre essa frase. Eu lembrei de uma passagem de Jesus Cristo e Pedro. Eu sei que ali Jesus tem uma lição específica para Pedro. Mas quantas vezes Cristo perguntou a Pedro se ele o amava? Quantas vezes? 3 vezes. Parece que o Senhor gosta de ouvir, né? Eu te amo. Quando foi, meu irmão, que você falou para Deus a última vez? Senhor, eu te amo. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Não tem outro bem além de ti. Tu és o meu tesouro. Quando foi, meu irmão, minha irmã, que você disse para Deus numa oração: Senhor, eu te amo. Porque eu sei que tu me amas. Eu sei o que tu tens feito, ou parte do que tu tens feito por mim.
Fale para Deus, irmãos. Fale para Deus se você o ama. Diga para Ele: Senhor, eu te amo. Domingo agora, Deus nos livrou, eu e a família, de um acidente grave. Talvez nem tanto com a gente, mas com 3 motoqueiros irresponsáveis que vinham, passaram, inclusive um deles com criança, no acostamento. Eu fui entrando aqui para a igreja, domingo de manhã. E depois do susto, eu até comentei com a minha família. E o que eu vou falar, deixado bem claro, gente. Não é só quando Deus nos abençoa ou nos livra que é a demonstração do amor de Deus. Mas eu falei assim: amor, Deus nos ama. Porque o ano passado, por essa época, eu estava indo, estava em Cruzeiro de férias, estava indo lá do Deracre, lá da casa do meu sogro, minha sogra, para Cruzeiro do Sul. E ali, quem conhece aquela parte ali, entre o Deracre e o aeroporto, é um retão escuro a beça. Chegamos mais ou menos na metade da viagem, a gente alguém ligou lá na casa dos pais da Vânia, a gente teve que voltar. Quando eu fui fazer o retorno, que não tem retorno, né, fazer a volta, eu olhei, tudo escuro, e fui fazer a volta. E quando eu fui dar ré, o carro é diferente do meu, um Fiat, o carro do pastor João, que eu estava nele, o carro parou no meio da pista. Quando o carro parou no meio da pista, eu olhei e vinha um carro, acho que era um Fiat Strada, mais ou menos a uns 100 por hora. Está mesmo na porta, mesmo onde estava a minha princesa. Gente, é um negócio que você não tem como... É fechar os olhos e esperar. Pancada. O carro ainda tocou de raspão. Acredite, gente, não danificou nada no carro que eu estava do pastor João. Não sei se foi por amor a mim ou por amor ao pastor João, que eu não tinha condições de pagar o conserto. Mas o ponto é que, né, assim, nada. Absolutamente nada. E aí, quando foi domingo agora, que outra vez Deus nos poupou de um acidente, eu comentei: Deus nos ama. Então, fale para Deus que você também o ama. Seja mais caloroso. Às vezes, irmãos, eu comparo muito o nosso relacionamento com Deus com o famoso o pai do missionário. A gente ama, mas a gente não verbaliza, a gente não diz, a gente às vezes talvez nem haja. Quais são, irmãos, meus irmãos, as nossas demonstrações que temos dado? Há tantas formas da gente demonstrar o nosso calor, o nosso sentimento para com Deus. Né? A gente cantando hoje, inclusive, a última música que nós cantamos, antes da mensagem, né? Eu tenho a mania, né, de os olhos lagrimar, de, né, dizer para Deus aquilo que Ele é para mim. Mas por meio das músicas, por meio da oração, por meio de tantas formas, né, de obediência a coisas que nós já temos que obedecer, tantas coisas, tantas formas que temos já de demonstrar o nosso amor por Deus. Então, às vezes eu olho assim, que não deixa de ser, irmãos, uma crítica a nós batistas. Nós somos, às vezes, meio que frios, inclusive com Deus. Eu não estou dizendo que nós temos que ir para a histeria, né, às vezes, do pentecostalismo. Não. Mas nós precisamos ser mais calorosos, inclusive com o nosso afeto ao nosso Deus. Você crê nisso? Diga amém. Você mais ideia de dizer para Deus o que nós sentimos, expressar para Deus o que nós sentimos, sabe, assim, dizer: Deus, eu te amo, porque eu sei. Como diz o texto que nós lemos, nós somos o que de Deus? Amados de Deus, chamados para sermos santos.